Até que ponto as autoridades podem combater a violência sexual que envolve crianças e adolescentes? O índice desses casos está na maioria das vezes ligados à família, ou seja, acontecem dentro de casa, e o criminoso está mais perto do que se imagina. Pode ser um tio, primo, avô, padrasto ou até mesmo o próprio pai. São vários os casos em que a imprensa já registrou nesses últimos meses. 4 deles aconteceram em menos de 2 semanas e todos foram envolvendo pais biológicos e padrastos. E diante da gravidade dos fatos, nós trouxemos a criança para o IML, foi feito o exame de conjunção carnal e onde detectou que de fato ela tinha sido vítima de violência. Está aqui numa cela da Delegacia de Defesa da Mulher. Ele vai para a Penitenciária Agrícola do Monte Cristo. Ele que é acusado de estuprar a própria filha de 7 anos de idade. Ele que é acusado de estuprar a própria filha. Ele abusou sexualmente de uma menor de 13 anos de idade. Em uma semana, esse é o 3º estupro de vulnerável registrado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente. O estupro de vulnerável, como é especificado no Código Penal Brasileiro, o artigo 213, é considerado crime hediondo e pode resultar em pena máxima de 30 anos no caso se houver morte. Em Boa Vista, os índices que envolvem crianças e adolescentes é preocupante, mas tem diminuído na mesma proporção em que a mãe toma a atitude em denunciar o agressor. Porque quando as denúncias chegam, essas denúncias elas relatam fatos que já estão ocorrendo há um certo tempo. Então, o aumento do número de denúncias, eu não considero que seja um aumento do número de ocorrências, que estejam ocorrendo agora. Os fatos e os crimes já estavam acontecendo. Eles apenas agora estão, de alguma forma, estão chegando ao conhecimento da polícia. No Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, que cuida especificamente desses casos, a delegada titular explica que o trabalho é feito a partir do momento em que se concretiza uma denúncia, levando a uma investigação e, consequentemente, a prisão do criminoso. É um crime muito complicado para você investigar, por quê? Porque ele acontece, na maioria das vezes, dentro da própria residência. E você não tem acesso à residência dessa pessoa no primeiro momento, né? Você não pode estar adentrando e sabendo, até porque cada família, eu digo, cada família tem os seus próprios segredos, a sua própria dinâmica. E o que ocorre? As meninas, as crianças, normalmente as crianças, quando são abusadas sexualmente, esse infrator, ele impõe um temor a elas e uma lei do silêncio. Por quê? Porque eles começam a ameaçá-las, que, se sua mãe souber, ela vai lhe bater, ela não vai acreditar, eu posso ser preso, se eu for ser preso eu vou te matar. Então são várias frases que eles vão dizendo para essas vítimas que realmente fazem com que elas se mantenham no silêncio. Mas como fica a mente da criança ou da adolescente após o ato praticado? Essa menina, hoje com 11 anos de idade, foi estuprada pelos tios de criação. Não sabe bem ao certo por quanto tempo vinha sofrendo os abusos. A minha mãe ia pro namorado dela. Eu ficava lá quando minha tia ia pra escola, minhas 2 tias. Ele ficava lá cuidando da gente, ele ia pra minha cama, começava a mexer comigo. Eu pegava e ia pra outra cama, aí ele ia também. Aí depois, quando eu ia pra outra cama, aí ele saía pra fumar o cigarro dele lá dentro de casa. Eram 2, né? 2 que abusavam de você, que aliciavam você? Era. O que o outro fazia? Quando a mãe saía pra ela dormir com o namorado dela, aí ela pegava, saía, aí depois chegava de manhã bem cedo e ia deitar lá na minha cama. Ele me oferecia dinheiro, mas só que eu não aceitava, ele me pegava à força. Chegou a ameaçar você? Chegou, que ia me matar. Disse que ia lhe matar caso você contasse algo para alguém. Foi. Sua mãe sabia de que você estava sendo abusado? Não. De uma coisa a menina tem certeza: o trauma já tomou conta da mente dela. Qual é o teu sentimento pelos 2? Raiva, tô com raiva. Tô com ódio. Muita raiva. Psicólogos que atendem a vários casos dessa natureza explicam que o trabalho é demorado e requer muita atenção para que a vítima venha a ter um tratamento adequado.
dependendo do dano sofrido. É uma abordagem psicossocial, onde a gente vai trabalhar com a observação da criança, né, as expressões lúdicas dela, a fala dela, ou seja, a verbalização que ela traz para a gente. Obviamente, a gente também trabalha com a família, né, é realizado visitas domiciliares, onde você vai fazer uma observação do contexto familiar dessa criança. Falta de limites, sedução e manipulação são, de acordo com a psicologia, algumas das características mais fortes do estuprador. Para esse psicólogo, o estupro é o reflexo de um problema que cresce com o indivíduo. A base da personalidade do ser humano é construída nos primeiros anos de vida e se confirma na adolescência, segundo ele. E essas pessoas precisam ter acompanhamento, precisam ter orientação. Agora, elas precisam também responder pela sua característica ou por este ato. E precisam, sobretudo, receber um certo cuidado, não é, do contexto familiar. O velho mito de que o estuprador é vítima de seus impulsos e incapaz de controlar sua sexualidade não se sustenta. De acordo com especialistas e causas jurídicas, ele é, na maior parte das vezes, um cidadão bem integrado à sociedade e não é tido como uma pessoa violenta. As verdades sobre as motivações do ato talvez sejam tantas quanto sejam as sombras que habitam em cada homem. Mas existem hipóteses que ajudam a formar um perfil psicológico mais ou menos consensual. Entre elas, a ideia de que o estuprador foi perseguido pela imagem de uma mãe dominadora, foi abusado na infância e de que normalmente é um homem conformista e conciliador que encontra poucas oportunidades de se impor socialmente. O estupro seria, segundo este raciocínio, uma espécie de confirmação de sentimento íntimo de superioridade, que não encontra vazão. Mas uma parte da vida dele, principalmente da sua vida emocional, fica de certa maneira conturbada em função da disponibilidade do ato sexual, ou seja, ele desenvolve um interesse sexual diferente daquilo que nós percebemos. Mas o que os pais devem fazer para que tais tipos desses crimes não venham ocorrer dentro de casa? A delegada diz que a atitude em denunciar o agressor ainda é a melhor forma da polícia chegar a colocá-lo atrás das grades. Nós temos o 0800 95 mil da Polícia Civil, nós temos o Disque 100, que é um disque nacional, ou então procure a delegacia, registre um boletim de ocorrência, porque na dúvida, esta dúvida ela pode ser esclarecida aqui na delegacia.